Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 26 de dezembro. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é sexta-feira pós-Natal. Espero que todos tenham passado um Natal muito feliz, né? Com a família ou com os amigos, ou com famílias e amigos. Mas agora voltamos, né? À programação quase normal. Porque a programação normal mesmo, vocês sabem que só começa lá depois do Carnaval. De qualquer forma, tem coisas acontecendo, muito ruído, né? Que tem, como é que se diz, atrapalhado um pouco o mercado ou precificado um pouco ativos aqui em âmbito nacional. O primeiro deles era aquela entrevista que o Bolsonaro tinha prometido para terça-feira, e aí, poucas horas antes do horário marcado, que era 13h, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro mandou uma cartinha escrita à mão, né, num singelo papel de pão, mentira, mas num papelzinho, escrito que, olha, por motivos de saúde não vou poder conceder essa entrevista, etc e tal. O mercado entendeu que aquilo era um sinal de fraqueza da candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí, amigo, a terça-feira foi dia de alta no Ibovespa, que fechou em 1,46% de alta, 160.455 pontos. E aí, eu até estava olhando aqui agora um pouquinho mais cedo, se vocês, antes do Flávio Day, né, digamos assim, que foi quando o Flávio Bolsonaro disse que era o ungido do ex-presidente da República, que era o escolhido do ex-presidente da República, a Bolsa tinha fechado aquele dia, o dia anterior, a quinta-feira, dia 4 de dezembro, em 164.455 pontos. Isso quer dizer que até agora não nos recuperamos do Flávio Day, né? Até agora a Bolsa não voltou aos patamares em que estava quando achava que o Bolsonaro não indicaria o próprio filho para concorrer à presidência da República em 2026. Na terça-feira, e aí agora um monte de zum, né? Aparentemente a Michelle Bolsonaro teria, e alguns advogados do ex-presidente teriam aconselhado ele a não dar a entrevista, porque eu até tinha comentado isso com vocês, que a Michelle tinha expressado já essa preocupação de ele não parecer forte o bastante, ou não parecer em condições de tomar decisões como essa, e que isso fragilizaria a decisão. Também muita gente fala nos bastidores que a Michelle acha que a candidatura do Flávio não é uma boa candidatura para o bolsonarismo ou para as pretensões pessoais dela ou que sejam da família Bolsonaro. De qualquer maneira, Flávio Bolsonaro continua candidato e logo em seguida, ontem, aliás, saiu uma cartinha que o próprio Flávio Bolsonaro leu, escrita de próprio punho pelo pai, indicando, né, reforçando ou reafirmando a indicação dele à presidência da República. Então, a candidatura para concorrer à presidência da República. Então, a gente pode e deve ver hoje se a alta foi em função daquilo que eu falei no comecinho, na terça-feira, que foi o cancelamento e essa percepção de que o Flávio Bolsonaro talvez não seja uma candidatura viável. Se a alta da Bolsa foi em função disso, a gente veria, então, deve ver hoje uma correção nessas apostas e um certo ajuste na Bolsa de Valores brasileira, né? Bom, se temos este problema aí na política, que parece que está ficando cada vez mais claro que o Tarcísio de Freitas vai ser candidato à reeleição em São Paulo mesmo, que o Flávio Bolsonaro vai ser o candidato da oposição contra o presidente Lula, ou quem quer que seja que vá representar aí a situação, né, que vai representar o governo na próxima eleição, a gente tem ainda outros ruídos por aí que podem causar bastante movimento em 2026 principalmente, tá? Eu falei, né, quem não viu a live na terça-feira no YouTube, eu falei sobre esse assunto do Banco Master, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, né, como essas coisas estão repercutindo mal, né, como elas mostram uma falta de controle, uma falta de
balanceamento, digamos assim, um efeito de equilíbrio entre as forças, entre os poderes institucionais, né, como o STF tenta interferir, ou aparentemente tenta interferir em outras instituições de forma não republicana, né, digamos assim, né, porque não cabe ao ministro do STF pressionar o presidente do Banco Central a fazer ou não fazer tal coisa, né, e principalmente quando esse ministro tem uma esposa que tem um escritório de advocacia com contratos assinados e firmados com a parte que ele está, digamos assim, pressionando em favor quando conversa com o presidente do Banco Central. O Alexandre de Moraes falou que não teve conversas com o presidente do Banco Central sobre o Banco Master. O Banco Central só falou que teve conversas com o ministro do STF sobre a Magnitsky, né? Mas note, ele falou que teve conversas sobre Lei Magnitsky, mas não falou que não teve conversas sobre o Banco Master, né? O que deixa aí em alta o que poderia ter acontecido. Então, o Globo começou essa história com a Malu Gaspar, agora o Estadão também, acho que foi na terça-feira, foi agora nesses últimos dias, também fez uma matéria falando que em um único dia o Alexandre de Moraes teria ligado 6 vezes para o Banco Central para falar sobre Lei Magnitsky e talvez Banco Master também, segundo o Estadão, sobre Banco Master. E aí o Dias Toffoli, que é aquele que viajou a convite em um avião fretado de um dos diretores do Banco Master, né, viajou lá para Lima, no Peru, para assistir o jogo do Palmeiras, e que depois voltou e colocou sigilo absoluto nas investigações sobre o Banco Master, e agora quer uma cariação entre o diretor do Banco Central, Paulo Aquino, e o Daniel Vorcaro do Banco Master, por ele só, né? A PF não pediu, a PGR pediu, inclusive, para não haver a cariação. O Dias Toffoli disse que vai haver sim, e muita gente tem visto isso como uma pressão indevida do STF contra os técnicos, contra os diretores, contra a instituição Banco Central. Então, remarcou essa cariação para o dia 30 de dezembro, você veja só, né? Já tivemos coisas bastante graves nesse país, em que o judiciário não fez esse tipo de coisa durante o recesso do judiciário, né? Então, se é tão importante assim, por que não reconvocar, né? Como eu tenho dito já há algum tempo, por que não voltar a trabalhar, não é mesmo? Por que não cancelar essas férias agora de janeiro, né? Qual seria o problema, né? Tem todo mundo aqui que já trabalhou alguma vez na vida sabe que às vezes você simplesmente cancela as férias porque você tem algo que tem de ser feito naquele momento, porque é importante e é relevante. De qualquer maneira, Dias Toffoli vai, então, à frente, né, vai realizar essa cariação entre o Paulo Aquino e o Daniel Vorcaro, para ver se há incoerências entre o que ambos estão falando, né? E a gente começa a ver essa guerra de narrativas aí na imprensa. Já tem gente falando, olha, o Globo e o Estadão estão falando sobre isso porque é pressão dos grandes bancos. O André Esteves que está por trás dessas matérias, falando que o Alexandre de Moraes ligou para o presidente do Banco Central, e o André Esteves era um dos interessados porque ele queria comprar o Banco Master e não comprou. Vocês vão lembrar que lá atrás, quando começou essa história da venda do Banco Master, o André Esteves, ofereceu R$1 pelo Banco Master, né? Que era o que, na opinião do André Esteves, ou do BTG, o Banco Master valia, que mais tarde acabou se provando correto, né? Porque talvez não valha nem o R$1, né? Mas, de qualquer maneira, então, a gente tem todos esses ruídos para lidar ainda. Hoje sai a nota de crédito do Banco Central, né, indicando aí como está o mercado de crédito brasileiro, mas realmente o que vai mexer com preços, se alguma coisa for mexer com preços dos ativos brasileiros aqui, é mais essa conversa sobre eleição e esse problema aí com o Banco Master e essa ingerência, ou aparente ingerência do STF nas discussões do Banco Central, né?
E isso já fez com que alguns senadores e membros aí do Congresso Nacional começassem a falar em um impeachment contra ministros do STF, etc. Então tudo isso já contrata aí para o início do ano que vem alguns ruídos complicados para a gente aí no início de 2026. Mas vamos esperar um pouquinho mais para ver como essas coisas se desenrolam. Beleza? Hoje é sexta-feira, então aproveitem aí o final dessa semana. Bons negócios a todos nessa sexta-feira. A gente se vê na segunda-feira com o nosso Acorda Sucupira e na terça-feira com a nossa última live do ano de 2026, pontualmente por volta das 7h30 lá no YouTube. Beleza? Então até lá e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!